Olá, bom dia. Começa agora o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Começa a valer hoje a rastreabilidade vegetal determinada pela Anvisa e o Ministério da Agricultura. A implementação será gradual até 2020. Banco Central reduz taxa básica de juros para 6% ao ano, menor percentual dos últimos 33 anos. Reuniões do Ministério da Infraestrutura tratam de uma nova tabela para o frete rodoviário. A expectativa é de que um acordo seja fechado nos próximos dias. Concessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis, em Goiás, a Porto Nacional, no Tocantins, é assinado em cerimônia com o governo e a empresa Rumo, que arrematou o trecho em leilão no começo do ano. E ainda a previsão do tempo para todo o país no mês de agosto, que começa hoje. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Em mais um dia de reuniões no Ministério da Infraestrutura, os caminhoneiros autônomos se mostraram otimistas quanto à criação de uma nova tabela para o frete rodoviário. Segundo representantes da categoria, o acordo está próximo. Os caminhoneiros autônomos foram chamados nesta quarta-feira para mais uma rodada de negociação com áreas técnicas do Ministério da Infraestrutura e também com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As reuniões são fechadas para a imprensa e acontecem pela segunda semana desde que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, suspendeu no último dia 22 de julho a tabela elaborada pela Exalc, que provocou insatisfação aos caminhoneiros. As negociações estão em pleno andamento e os caminhoneiros autônomos acreditam que a nova tabela do frete rodoviário vai prever um piso mínimo para a categoria, que passará a ter remuneração. Hoje a gente tem 12 segmentos que estão incluídas dentro dessa negociação, dentro dessa tabela. E para isso a gente precisa trazer para uma realidade de mercado, que é a grande questão do custo Brasil, que é o que a gente sempre diz, que hoje em dia, às vezes, o transporte é mais caro do que a própria carga. Era necessário uma regulamentação para o caminhoneiro autônomo. Eu acredito que no empenho com o ministro Tarcísio está bem engajado em resolver o problema do autônomo, assim como as outras confederações, e a gente vai conseguir chegar a um consenso aí para estar ajudando o autônomo, porque a gente já não aguenta mais não. Nesta quinta-feira está prevista uma reunião com os embarcadores. O ministro Tarcísio, ele tem dado muita atenção. Se ele dá atenção, porque o governo também concorda. Mas é uma categoria muito complexa, muito grande. Um país com 25 estados, 27 estados, não é brincadeira. Mas a esperança é muito grande, porque se a gente não tiver esperança, imagine a categoria que está rodando nesse país, lá, os que estão nos representando não têm esperança. Nós temos, vocês caminhoneiros tenham esperança sim, que nós temos que encontrar uma saída. Está demorando, porque a coisa é complexa, que vocês sabem disso. Além disso, 3 ações diretas de inconstitucionalidade questionam no Supremo Tribunal Federal a tabela do frete rodoviário, que começou em maio do ano passado, depois da paralisação dos caminhoneiros. Um novo levantamento do Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, mostra que cresceu 4,8% a incidência do crime nos pomares de São Paulo e também de Minas Gerais. A principal doença da citricultura atinge 19% das laranjeiras dos dois estados, o que corresponde a cerca de 37 milhões de árvores. É o segundo ano consecutivo de crescimento. China e Estados Unidos devem voltar a se encontrar em setembro para tratar da disputa comercial entre os dois países. O anúncio foi feito depois do fim da primeira rodada de discussões, desde que a trégua foi acertada no mês passado. Delegações dos dois países se encontraram em Xangai. Uma das principais demandas do presidente americano também foi discutida: a compra de produtos agrícolas por Pequim. Mas detalhes não foram revelados. O encontro foi a primeira rodada de negociações desde que os presidentes dos dois países concordaram em reiniciar as consultas econômicas e comerciais durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão. Os governos das duas maiores economias do mundo já impuseram taxas alfandegárias sobre centenas de bilhões de dólares às exportações de cada um
em uma disputa que afeta a economia global. Enquanto isso, o Ministério Chinês do Exterior culpou os Estados Unidos pelo fracasso nas negociações comerciais ao longo do ano. Os comentários são uma reação às críticas de Donald Trump, que criticou Pequim na terça-feira, dizendo que o país sempre quer um acordo diferente no final. E essa disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, o câmbio e o mercado de soja são os destaques do Agritendências de hoje, com Silmar César Miller. Acompanhe. A nova rodada de conversações entre Estados Unidos e China, embora descritas como construtivas pelas duas partes, terminaram nesta quarta-feira sem nenhum avanço concreto. A expectativa de algum sinal de retomada de compras chinesas de produtos agrícolas americanos, uma das demandas de Donald Trump para avançar em alguma concessão aos chineses, não se materializou na prática, pelo menos por enquanto. E é possível que não aconteça nada antes de setembro, para quando ficou agendada uma nova rodada de reuniões. O fato é que o dia terminou com preços novamente em queda nas bolsas internacionais de commodities agrícolas, particularmente no caso da soja, um dos produtos mais sensíveis nessas negociações, cujas cotações acabaram o dia despencando em até 15 pontos na Bolsa de Chicago. Para o Brasil, que concorre diretamente com os Estados Unidos nesse mercado, a falta de avanço nas negociações deles e a queda nos preços em Chicago não chegam a ser uma má notícia. Ao contrário, o Brasil ganha tempo para uma aceleração das compras chinesas de soja brasileira, dessa e da futura safra também, com a queda dos preços em Chicago podendo ser compensada por avanço nos prêmios nos portos, que são aqueles ágios em cima das cotações da Bolsa Americana. Para o produtor brasileiro, resta ainda o comportamento do câmbio, que sofreu uma reviravolta nesta quarta-feira, com as decisões dos bancos centrais de Estados Unidos e Brasil de reduzirem suas respectivas taxas referenciais de juros. A redução da taxa americana, pelo menos num primeiro momento, forçou para baixo os preços do dólar, mas o mercado reverteu em seguida, depois de declarações do presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, de que o ajuste desta quarta foi pontual e não há novos cortes previstos no horizonte próximo. O dólar, com isso, voltou a subir fortemente, lá fora e no Brasil também. Resta esperar para ver como o mercado agrícola reagirá nesta quinta-feira depois dessas reviravoltas. Uma alta volatilidade não será nenhuma surpresa. A seguir, Banco Central reduz taxa básica de juros para 6% ao ano, menor percentual dos últimos 33 anos. E você vai ver também concessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis, em Goiás, a Porto Nacional, no Tocantins, é assinado em cerimônia com o governo e a empresa Rumo, que arrematou o trecho em leilão no começo do ano. Em instantes, no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,7%, cotado a R$ 3,82. Já a Bovespa teve queda de 1,1%, fechando o pregão aos 101.812 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,7% a $8,69 o bushel. No mercado físico, queda de 0,7% em Ponta Grossa e em Rondonópolis. Em Passo Fundo, alta de 2,0%. A concessão do trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis, em Goiás, a Porto Nacional, no Tocantins, foi assinado ontem em cerimônia com o governo e a empresa Rumo. Jair Bolsonaro foi a Goiás para assinar a concessão de 2 trechos da Ferrovia Norte-Sul à iniciativa privada por quase 3 bilhões de reais. Este é o início de uma aposta ousada do governo: melhorar a distribuição da produção industrial de São Paulo para o centro-oeste do país e ajudar a diminuir o preço do arroz com feijão dos brasileiros. Hoje, cerca de 80% da produção de grãos de Goiás e Tocantins saem de caminhão, por rodovias esburacadas e com perda de carga ao longo da viagem. Agora, com os 1.500 quilômetros de estradas de ferro, a expectativa do Ministério da Agricultura é que os produtos cheguem ao Sudeste e ao Centro-Oeste, no mínimo 1/3 mais baratos. Outros projetos de infraestrutura já estão em estudo. Então vamos ver o contêiner sair de Goiás, ir para São Paulo, sair de São Paulo, vir para Goiás, ir para Rondonópolis e no futuro
Quando a Malha Sul estiver prorrogada, a gente tiver aquele eixo de Porto Alegre até Sumaré, nós vamos estar saindo com carga da Zona Franca de Manaus e entregando em Porto Alegre. Nós vamos ligar o Brasil por trilhos, porque lá no Ministério da Infraestrutura a gente gosta de trem. Apesar do programa de concessões, o caixa do Planalto ainda está no vermelho. Aqui em Brasília, Bolsonaro minimizou o novo aperto de cintos de R$1,5 bilhão no orçamento. 9 ministérios foram afetados. O da Cidadania foi o que sofreu o maior contingenciamento desta vez, quase R$620 milhões, de um total de R$1,3 bilhão congelados do início do ano até agora. O presidente ressaltou que não pode gastar mais do que o previsto, pois seria crime de responsabilidade, o que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Entre uma crítica e o impeachment, será que eu prefiro o quê? Eu tenho que fazer a opção, cara. Um corte relativamente pequeno, perto da monstruosidade do orçamento, eu sou obrigado a fazer. Tem uma lei, eu tenho que seguir a lei, não sou ditador. No início da tarde, o presidente se reuniu com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Bolsonaro disse a Wilbur Ross que o Brasil está de portas abertas aos investimentos americanos. Um dos caminhos para estreitar as relações é um acordo de livre comércio entre os dois países, que começa a ser desenhado. Agora a bola está rolando, o Brasil entrou em campo. Com a nossa decisão de fazer uma abertura gradual da nossa economia, isso naturalmente é um convite à aproximação comercial. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros de 6,5% para 6%. Este é o menor percentual dos últimos 33 anos. Com a decisão, a taxa caiu para o menor percentual desde 1986, quando começou a série histórica do Banco Central. Desde março de 2018, a Selic estava em 6,5%. A taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. O Comitê de Política Monetária se reúne a cada 45 dias. E nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano cortou os juros pela primeira vez em 11 anos. A taxa de juros fica agora entre o intervalo de 2% a 2,25%. A diferença entre a taxa brasileira e a americana nunca foi tão baixa. Ficou a 3,75 pontos percentuais essa diferença, que era antes de quase 40 pontos em 1999. Oscilou nestes últimos 20 anos, refletindo aí um certo descompasso entre o ritmo das duas maiores economias da América. E agora vamos saber a previsão do tempo para o mês de agosto, que começa hoje com a meteorologista Amanda Souza. Assim como no finalzinho de julho, o mês de agosto começa com tempo seco predominando em grande parte do Brasil. Uma massa de ar seco ainda atua, inibe a formação de instabilidades. Durante esta quinta-feira, o sol ainda aparece entre poucas nuvens na maior parte do Brasil. Mas atenção, o destaque para este primeiro dia do mês de agosto é o retorno da chuva, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, até mesmo em áreas aqui de Santa Catarina. Isso por conta da aproximação de uma nova frente fria, que, aliás, ainda promete mudar o tempo nesses próximos dias em áreas do sul e também do sudeste. No período da tarde desta quinta-feira, calor intenso em áreas da metade norte do Brasil, também em áreas aqui do centro-oeste, onde a máxima deve passar facilmente dos 30 graus. Já no sul e no sudeste, a temperatura é um pouquinho mais amena, máxima na casa dos 26 graus em Porto Alegre e também na capital paulista. Para esses próximos dias, como eu comentei, a frente fria vai avançar, leva a chuva em áreas até aqui de Minas Gerais, Espírito Santo, acumulados em torno dos 20 milímetros. Mas essa chuva é passageira. Já no final de semana, quem ganha destaque mesmo é o frio. Tem queda acentuada na temperatura após a passagem da frente fria. Em todas essas áreas em roxo do mapa ficarão concentradas as menores temperaturas. Temperaturas mínimas abaixo dos 6 graus. Mas atenção, potencial de geada mesmo somente em áreas mais ao sul do Brasil, em boa parte aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde a temperatura mínima deve ficar abaixo dos 3 graus. Tem potencial de geada em áreas produtoras, mas a boa notícia é que a chuva que acontece antes deve amenizar essas instabilidades, essas da geada. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E veja a seguir, começa a valer hoje a rastreabilidade vegetal determinada pela Anvisa e o Ministério da Agricultura. A implementação será gradual até 2020.
É daqui a pouco no Jornal Terra Viva, a primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 2,6% a $4,10. Na Bolsa de Valores AB3, a cotação fechou em queda de 1,2% a R$ 38,40. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi gordo no mercado físico fechou em alta de 1,0% no Triângulo Mineiro. E neste sábado, dia 3, a Genética Aditiva realiza o 16º Mega Leilão com 300 touros da raça Nelore, com muita consistência, avaliados por 3 programas: a NCP, PMGZ e o Gene Plus. A empresa está há 40 anos no mercado da pecuária seletiva e trouxe mais uma novidade: um catálogo interativo para ajudar na escolha dos animais. Os interessados em investir no leilão podem consultar o catálogo digital, que traz de forma muito completa e detalhada todas as informações importantes sobre os animais, com fichas individuais e que podem ser comparadas. O catálogo funciona com um sistema onde o usuário pode consultar os dados e ordená-los por critérios de avaliação genética: a fertilidade, a precocidade sexual, a habilidade materna, o crescimento e a carcaça. Um dos destaques do leilão é o touro Rengalo, que já está em coleta na central de sêmen. Animal número 1 no intra-rebanho, elite para todas as características, competindo com 800 touros da safra 2017. Ao todo são 300 animais. O Renglicol, por exemplo, se destaca pela precocidade. Chegou a produzir sêmen com 11 meses de idade. Outro destaque do leilão é o Rengadim. O animal apresentou no rebanho o maior índice de longevidade reprodutiva da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E começa a valer hoje a rastreabilidade vegetal determinada pela Anvisa e o Ministério da Agricultura. A implementação será gradual até 2020. Nesta primeira fase, a rastreabilidade deve ser aplicada ao grupo de citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, pepino e tomate. Nelson, que produz tomate em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, já tem os alimentos rastreados e acredita que isso facilita a gestão. O produtor ele tem que fazer sua parte na propriedade. Eu acho que hoje a informalidade do nosso setor ela é muito grande. E por isso que muitas vezes a cadeia ela cai em descrédito. O que temos que fazer como produtor é realmente fazer o dever de casa dentro da propriedade e assim produzir um alimento seguro e realmente conquistar todos os anseios do consumidor. Lançada em 2018, a instrução normativa da Anvisa, em parceria com o Ministério da Agricultura, determina que todo produto vegetal in natura tenha identificação e que seja rastreado. O prazo para a implementação da rastreabilidade é gradual, até 2020. Para que os produtores pequenos e médios também possam atender à legislação, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, lançou um sistema de baixo custo que permite rastrear o caminho percorrido pelo alimento, da produção aos pontos de venda. A tecnologia, disponível no site da CNA, custa R$ 20 por mês ou R$ 192 no plano anual. A nossa intenção é essa, fazer um produto simples, que o produtor senta na frente do computador, consegue registrar todos os seus lotes consolidados, todos os produtos que foi registrado e principalmente de baixo custo. Para divulgar o sistema de rastreabilidade e orientar o produtor sobre a legislação, desde o ano passado a CNA tem visitado sindicatos rurais, associações de produtores e grandes eventos do agronegócio, como esta feira no interior de São Paulo. Desta vez, a palestra foi para os produtores de tomate, alimento que faz parte do primeiro grupo que deve implementar a rastreabilidade. Eu achei uma ferramenta essencial, porque ela garante uma segurança durante todo o processo, desde a origem da produção até o consumidor final,
Então, ele facilita como uma ferramenta de gestão para o produtor e, acima de tudo, como uma segurança e uma credibilidade ao consumidor por aquele produto que ele está comprando na gôndola do supermercado. A figura do produtor, eu acho que é muito difícil. Hoje você tem que lutar contra clima, lutar contra preço, lutar contra a praga, lutar contra doença. E muitas vezes você tem até uma produtividade boa, mas você não tem preço, então o resultado final é muito difícil. E arcar com custos altos ainda, eu acho que é muito difícil. Eu acho que tem que ter realmente processos de rastreabilidades que cabem dentro do bolso do consumidor, do produtor. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição, fica por aqui. Voltaremos amanhã a partir das 7h30 da manhã com mais informações do agronegócio para você. Um ótimo dia e até amanhã.